Olá, tudo bem, pessoal do sétimo ano? Estamos aqui de novo, né? Mais uma semana para mais uma aula de atividades, tá certo? Então, nós vamos ver hoje, na aula de hoje, um assunto muito simples, tá certo? De a gente compreender, mas que também requer um pouquinho de atenção, assim como todos os outros que a gente já viu, né? Porque sem atenção, né, a gente não consegue assimilar os conteúdos direito, e aí na hora de praticar, né, de fazer uma atividade, a gente acaba se confundindo, né? Porque tem muitas coisas, né, similares na língua portuguesa. Então, vamos ver hoje, né? Um pouquinho sobre concordância verbal, tá certo? Concordância verbal é o nosso assunto de hoje. Então, nós vamos ver, né, o que é concordância verbal. Concordância verbal é a flexão, né, do verbo, certo? Para se ajustar ao sujeito da oração. Então, quando o meu verbo ele se flexiona, ele muda para concordar, para se ajustar, tá certo? Com o meu sujeito, certo? Então eu chamo de concordância verbal, é quando o verbo muda para concordar ali com o meu sujeito, tá certo? Então nós temos aí o exemplo, né, que eu coloquei, minha filha estudou aqui, né? Quando eu digo minha filha, eu estou se referindo, né, a um só ser, está no singular. Então o verbo aí que é estudou, certo? Vai também estar no singular, porque tem que concordar com o meu sujeito, que neste caso aí é minha filha, tá bom? Já quando eu mudo, né, a minha frase, quando eu mudo o meu sujeito, o verbo também precisa fazer essa mudança, né? Essa flexão. Então, quando eu tenho aí, ó, minhas filhas estudaram aqui, né? Então, eu mudei o sujeito, que era minha filha, virou minhas filhas, né? Foi para o plural. E agora também o verbo também teve que fazer essa mudança, né? Era estudou. E agora, para concordar, né? Estudaram. Minhas filhas estudaram aqui, né? Então, isso é o que eu chamo de concordância verbal, né? Quando o verbo ele se flexiona, ele muda, ele se ajusta para concordar com o meu sujeito, tá bom? Então, aí nós temos três casos, né, de concordância verbal que nós vamos conhecer hoje. É a concordância verbal com o sujeito simples, né, que é quando tem apenas um núcleo, tá? Nós vamos ver também a concordância verbal com o sujeito composto, que é aquele, né, sujeito que é composto por dois ou mais núcleos, tá certo? E nós vamos também ver alguns casos especiais, tá certo? Então, vamos aí, né, prestar atenção e estudar, então, o nosso primeiro caso, né, que é o concordância com o verbo, né, com o sujeito simples. Então, gente, sujeito simples, né, é, como eu já falei, aquele sujeito que é formado por apenas um núcleo, tá bom? Então, olha só essa primeira informação. Com o sujeito simples, né, representado por um substantivo coletivo, né, o verbo fica no singular. E por que tem isso aí, coletivo? Porque o coletivo, né, ele indica um grupo de seres, certo? Então, indica mais de um. Mas por mais que eu esteja falando de mais de um ser, né, quando eu coloco o coletivo, certo? O verbo fica no singular, né? Como por exemplo aí, a multidão se reuniu na praça, né? Se reuniu no singular, tá? Porque está concordando com a multidão, que embora, né, expresse várias pessoas, né, está aí no singular, então o verbo também vai no singular para concordar com esse sujeito aí, neste caso que é a multidão, tá bom? A segunda observação é que com o sujeito representado por nomes próprios, né, antecedidos de artigo no plural, o verbo fica no plural, né, como nós temos aí. Os Alpes franceses são belíssimos. Né? Então veja que o sujeito aí é os Alpes, né, está antecedido de artigo no plural. Então o verbo, que é são, também vai ficar no plural, porque ele tem que estar concordando sempre com o sujeito da minha oração, tá bom? Então vejam aí, né, que são exemplos diferentes, né, onde eu tenho um coletivo, né, no singular, verbo no singular. Onde eu tenho nome próprio, né, no plural, então o verbo também vai para o plural, tá certo?
Próximo tipo, né? Nós temos agora, vamos ver agora, a concordância do verbo com o sujeito composto, né? Sujeito composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos, tá certo? No meu sujeito. Então, olha só, nós temos 2 tipos aí, vamos ver esse caso primeiro. Com o sujeito, né, posicionado antes do verbo, né, o verbo fica no plural. Então, quando ele está antes do verbo, o verbo vai ficar no plural, no caso de sujeitos compostos, tá certo, gente? Nós vimos aí nos tipos de sujeito, né, a localização do sujeito. O sujeito ele pode vir antes do verbo e pode vir também depois do verbo. Então, quando o sujeito é composto e está antes do verbo, né, o verbo fica no plural. Então, vejamos aí o exemplo. O gato e o rato são inimigos. Veja que são, né, é o meu verbo. Então, o sujeito está antes do verbo. O gato e o rato são inimigos. Então, o meu verbo, né, vai ficar no plural para concordar com o meu sujeito, que aí nesse caso é composto. Eu estou falando do gato e do rato, né? Não posso anular nenhum nem outro, né? Os dois têm o mesmo grau de importância nessa frase aí. Então, vamos agora ver, né, como é que fica com o sujeito após o verbo. Então, com o sujeito... Então, gente, olha só. Quando o sujeito, né, ele está posicionado depois do verbo, no caso, se for composto, tá? Que tem 2 ou mais núcleos, tá bom? Esse verbo, ele pode ficar no singular, né, concordando com o sujeito que está mais próximo dele, ou ele pode ficar no plural, né, concordando também com o que está mais próximo e o que estão mais distantes, tá? Concordando com os dois ou com todos, né? Fica no plural. Então, nós temos aí o primeiro exemplo que diz assim: chegaram o médico e o enfermeiro. Veja que o verbo é chegaram, né, e está no plural, porque está concordando tanto com o médico que está próximo e com o enfermeiro que está mais distante, né? E nós temos aí o outro exemplo: chegou o médico e o enfermeiro. Neste caso está no singular e está concordando apenas com quem está mais próximo dele, que neste caso aí é o médico, tá bom? Ambos os exemplos estão gramaticalmente corretos, certo? Então agora, né, nós vamos ver aqui alguns casos especiais, tá bom? E aí, né, vão se tratar de verbos impessoais, que são aqueles que não demarcam, que não determinam, né, não tem pessoas do discurso para realizar esta ação, né, dita por este verbo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, vamos ver aqui o caso especial do verbo haver, né? O verbo haver com o sentido de existir é impessoal, né? Como eu falei para vocês, lá em tipo de sujeito, tá certo? Então, ele não tem uma pessoa do discurso que pratica esta ação, por isso que ele é impessoal, né? E ele é sempre conjugado na terceira pessoa do singular, tá bom? Então, vejamos aí os exemplos. O trabalho está bom, mas ainda há imperfeições. Então, veja que aí, né, há imperfeições, né? Nós estamos vendo aí que há imperfeições, então não tem uma pessoa, né, que exerce essa imperfeição aí, que há essa imperfeição. Então, eu poderia dizer tranquilamente da seguinte forma: o trabalho está bom, mas ainda existem imperfeições. Então, aí, verbo haver está no sentido de existir, com o sentido de existir. Então, aí é impessoal, então vai estar sempre no singular, tá certo? Outro exemplo aí: deve haver maneiras mais fáceis de se realizar essa tarefa. Então, deve haver aí, né, é uma locução verbal, certo? Então, nós poderíamos dizer assim: deve existir maneiras mais fáceis de se realizar esta tarefa. Então, novamente, aí o verbo haver está com o sentido de existir, né? Portanto, vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Os verbos especiais ainda do verbo haver, né? O verbo haver também, quando ele está indicando tempo, ele também é pessoal, tá certo? Ele não tem uma pessoa que pratica esta ação, tá? Quando indica tempo e no sentido de existir. Então, no exemplo, nós temos aí: há 9 meses, há meses que não chove, né? Então, eu poderia também dizer: há 9 meses que não chove.
Então, o a aí, né? Vocês estão vendo que está no singular, porque está indicando o tempo. Então, quem é que há? Há meses. Então, quem é que faz esse tempo, né? Quem é que controla? Ninguém. Então, há meses que não chove, né? É uma ação, um verbo que está indicando aí o tempo. Então, logo estará sempre no singular. Segundo exemplo, ele tinha ido morar em outra cidade havia anos, né? Então, havia anos, né? Está indicando tempo. Então, também vai ser impessoal, sempre vai estar no singular. Tá certo, gente? Vamos agora para outro caso especial. O caso especial do verbo fazer, tá bom? Quando o verbo fazer está indicando tempo, né? Ou o verbo, a locução verbal, né? Quando nós temos fazer como verbo principal, né? Nós também colocamos na terceira pessoa do singular, tá certo? Então, o exemplo nós temos aí. Deve fazer anos que eu não vou ao teatro. Né? Então, deve fazer uma locução verbal onde o meu fazer é o verbo principal, tá certo? Então, deve fazer está indicando um tempo, né? Então, eu também coloco no singular. Eu não digo devem fazer em anos, não. Deve fazer, sempre no singular. Outro exemplo também, faz anos, né, que não vou ao teatro. Então, este, né, faz anos que não vou ao teatro, também está no singular, porque aí fazer, o verbo fazer, está indicando um tempo, tá bom? Então, pessoal, nós temos ainda, né, os casos especiais dos verbos soar, bater e dar, né? Soar, bater e dar, esses três verbos, quando eles estão indicando horas, tá? Quando indicam horas, eles, né, concordam sempre com o sujeito, tá certo? Preste atenção, o verbo bater, soar e dar, quando indica horas, vai concordar com o meu sujeito. Então, nós temos aí três exemplos, tá certo? Onde o verbo soar, bater e dar vai estar sempre concordando com o nosso sujeito. Vamos aí às orações. Deram 6 horas e já estava no escuro. E já estava escuro. Então, quem deram 6 horas, 6 horas aí, está sendo o meu sujeito, tá bom? Então, deram tem que concordar com o meu 6 horas, que está no plural. Tá? Então, não se diz deu 6 horas, é deram 6 horas, né? Eu diria deu se fosse 1 hora, né? Deu 1 hora. Aí sim seria, né, no singular. Então, nesse nosso segundo exemplo, nós temos o seguinte. Quando ele acordou, o relógio já batia 11 horas. Então, 11 horas. Por que que aí está no singular, né, o nosso verbo? Porque ele está combinando com o nosso sujeito. Que aí nós podemos fazer a pergunta, né, para o verbo, quem batia? O relógio. Então, como o relógio está no singular, batia também está, né, no singular, porque tem que concordar com o meu sujeito. Então, aí, quando ele acordou, o relógio já batia 11 horas, certo? Por isso que está no singular, porque tem que estar sempre concordando, né, com o sujeito. Nosso terceiro exemplo, né, que é o verbo soar, né, tem assim, soavam mais de 5 horas quando ele chegou. Então, quem é que soavam, né, às 5 horas? Então, soavam mais de 5 horas quando ele chegou, né? 5 horas é mais de um, né, é plural. Então, por isso que soavam também está no plural, tá certo? Então, sempre que o verbo haver estiver indicando sentido de tempo ou de existir, né, o verbo vai estar sempre no singular. Quando o verbo suar, bater e dar estiver indicando horas, está sempre concordando com o sujeito, seja no plural ou no singular, vai estar sempre concordando, né, com o sujeito. E quando o verbo fazer estiver indicando o tempo, também estará sempre no singular, tá certo? Então, esses são os casos especiais, tá bom? Então, vocês agora vão realizar as atividades, né, relacionadas a este assunto, tá bom? Concordância verbal, tá certo? Então, tchauzinho e até a nossa próxima aula.